Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo abençoado. Aqui começa o nosso programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Estamos nessa noite reunidos em um só propósito, em adorar a Deus, em aprender de Deus. Porém, um caminho só Ele tem, porque Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus é a nossa base para chegarmos ao sucesso, para chegarmos ao céu, para sermos muito mais do que vencedor. Devemos somente glorificar o teu nome, exaltar o Senhor. Porém, Deus é bom a todo tempo. Nós temos uma palavra hoje em Mateus 26, a partir do versículo 21, que diz assim: enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentro de vós me trairá. Então, Jesus ali com os seus discípulos, com os seus 12 discípulos comendo à mesa, ele já sabia que um deles ia trair ele. Ele já sabia que era Judas que ia trair ele. Mas mesmo assim, Jesus, ele não os expulsou da sua presença, ele não o condenou, ele não perseguiu, ele não falou mal de maneira alguma. Por quê? Porque Jesus sabia que os planos de Deus jamais poderiam ser frustrados. E assim somos nós, a nossa vida, a nossa caminhada. Então tem pessoas que estão com a gente e nos trai, e nos engana. Você entendeu? Mas isso é possível por quê? Porque é o plano de Deus. Então quando Deus tem um plano na nossa vida, nós devemos somente o glorificar, exaltar Ele, porque Ele é grandioso. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós devemos agir como um discípulo, como Jesus agiu ali naquele momento, né? Sabendo que um dos 12 discípulos ia trair. Aí você pega aqui no versículo 25 que diz assim: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Então Jesus já sabia que era Judas, e Judas já sabia que Jesus sabia que era ele. Mas mesmo assim ele continuou com o plano, mesmo assim ele continuou a fazer. Mas Jesus não condenou, não expulsou, não fez nada. E ele mesmo o condenou. Judas mesmo se condenou, que depois ele colocou uma pedra no pescoço e se enforcou. Então, tá vendo? Então aqueles que te perseguem, aqueles que te traem, aqueles que fazem o mal a você, eles mesmos receberão a recompensa deles. Não precisa você pagar o mal com o mal, não precisa de você fazer igual os seus adversários fazem. Então, quando nós estamos com Deus, quando nós somos direcionados por Deus, nós temos que acreditar, nós temos que crer que Deus é a nossa força, que Deus é a nossa esperança, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então até mesmo Judas, que estava ali, era uma peça de Deus, porque era preciso Jesus ser crucificado para nos mostrar o caminho, porque ao terceiro dia Jesus vem ser ressuscitado e nos mostrou o caminho. E só tem um caminho: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então não há outro caminho, não há outro nome aqui na terra que tem poder a não ser o nome de Jesus. Então Jesus veio, nos ensinou, mostrou o caminho, falou assim: ó, mesmo morto vocês viverão, mesmo morto vocês vencerão. Então o corpo não vale nada perante a alma. Então a alma, ela vale muito mais do que o corpo. O corpo, ele é limitado, ele tem data de validade,
mas sua alma jamais vai vencer. Então Jesus falou, ó, vocês ficam de olho na sua alma, vocês não ficam de olho no seu corpo. Tem gente que cuida do corpo, tem gente que, mas esquece da alma. Então Jesus ali, Judas, ele era um discípulo, mas vivia na carne. Ele não vivia em espírito, ele não tinha um aconchego com Deus. Então ele via somente a matéria, ele não via o espírito, a alma. Você entendeu? Então, por ele ver a alma de Jesus ser tão reta, tão esplêndida, ele mesmo se condenou. E assim é os nossos adversários. Então devemos sim andar com retidão na presença de Deus, sabendo que tudo que passa em nossas vidas, até mesmo os nossos adversários que vêm na nossa vida, que vêm nos perseguir, é plano de Deus. Então não adianta nós querer fazer o mal àqueles que nos fazem o mal, porque é plano de Deus. Se é plano, acabou. Então assim nós devemos agir. Tem gente que fala, eu sou de Deus, eu sou de Jesus e tal, mas só que ele não age como um tal. Ele não age como um servo de Deus, de maneira alguma, porque Jesus sabia quem ia trair. Por que ele não se defendeu? Por que ele não expulsou Judas da sua presença? Mas ele não expulsou. Por que Jesus não ficou com raiva? Por que Jesus não tirou ele? Não, mas Jesus viu que aquilo era o quê? Plano de Deus. Então Judas, mesmo sem saber, ele era uma peça no tabuleiro também. Então ele pensava que estava fazendo uma grande coisa, fazendo um grande mal, mas não, ele estava fazendo um grande bem, porque era preciso. Então quem estava usando Judas ali era Deus, né? Embora ele estava motivado por uma força maligna, ele estava motivado pelas finanças, né? Pelo material. Ele não conhecia Deus, ele não sabia quem era Deus, mas foi uma peça crucial, né, no jogo ali. E com isso vem mostrar aqui na palavra o seguinte: nem todos aqueles que dizem andar com Deus têm intimidade com Deus. Nem todos aqueles que falam que é servo de Deus. Nem todos aqueles que falam que é discípulo de Deus. Então ficou até um alerta para aqueles que vão servir a Deus, que vão seguir, né, a Bíblia, a palavra de Deus. Então você deve se observar, né, que nem todos que diz Senhor, Senhor é servo de Deus. Então a gente tem que andar com o pé atrás. Nós devemos confiar somente em Deus. Somente Deus é a nossa confiança e a nossa esperança. Se nós trabalharmos desse jeito, tendo fé em Deus, acreditando somente nele, então com certeza nossos sonhos, nossa vida não será frustrada. Então dessa forma Deus, né, faz acontecer. Então não existe outra forma de você chegar a Deus senão por Jesus. Então Jesus nos mostrou o caminho. E o caminho é o quê? Ter tolerância, ter paciência e perdoar. Você entendeu? Então isso é o caminho para você chegar a Deus. Esse é o caminho para você poder alcançar a vitória. Então a nossa justiça, ela vem de Deus. Então nossa justiça não é vingança, nossa justiça ela vem de Deus. Então aquele que não paga o mal com o mal, ele espera a justiça de Deus. Então a justiça de Deus é a melhor justiça, e a justiça do homem é uma justiça falha. Tem muitas pessoas que são cristãos, mas agem pela emoção. Por que muitas pessoas são cristãos e agem pela emoção? Porque está como Judas. Judas estava ali, mas ele era guiado pelos homens. Ele não era guiado por Deus. Então ele não tinha aquela intimidade com Deus. Foi tanto que ele foi lá e vendeu
Jesus por 30 moedas, né? Traiu Jesus por 30 moedas. Então, ele conhecia os homens. Ele estava ali no meio, né? Ele estava ali no meio. Ele via os milagres acontecer, ele via as curas acontecer, ele via Jesus ser usado por Deus, mas mesmo assim ele não acreditava em nada daquilo, porque ele não vivia. Ele era só um espião. Então, quantos espiões tem nas nossas vidas, né, que não está afim de nos ajudar a construir, vamos supor, uma grande arca, né? Assim como Noé construiu uma grande arca, mas muitos não estão afim de nos ajudar a construir essa grande arca. Muitos estão afim de vir nos espiar e saber onde que é a nossa fraqueza para poder nos derrubar ou nos entregar para os nossos adversários. Mas só que Deus, quando Ele tem um propósito, quando Ele tem um plano nas nossas vidas, Ele usa até mesmo os nossos adversários. Então, meu irmão, minha irmã, não fique desesperado, não fique aflito porque você perdeu algo, porque alguém te traiu, alguém te enganou, alguém te roubou. Não fique, porque com certeza é um plano de Deus. Deus quer te abençoar com coisas maiores. Deus quer te mostrar algo maior na sua vida. Então, Deus, a glória dele não é dividida com ninguém. Então, a glória de Deus, ela jamais será dividida. A glória de Deus é só dele, né? Então, não adianta. Como que eu posso falar assim? Vou servir a Deus. Aí eu começo a idolatrar um pastor, eu começo a idolatrar um padre, eu começo a idolatrar uma placa de igreja. Não, tá. Então eu não devo viver dessa forma, porque senão eu estou seguindo o homem e não estou seguindo Deus. Eu tenho que agir assim, eu tenho que ver o fruto da árvore. Eu não tenho que saber qual é a marca da árvore. Eu quero saber qual é o fruto que ela está produzindo, e se ela está produzindo algum fruto. Então tem muitos aí que estão olhando para a marca da árvore. Qual é a sua marca? Mas talvez não dá fruto nenhum, ou o fruto que dá é um fruto que não pode comer, que não é comestível. Então isso que nós devemos olhar. Então a marca pouco importa. Eu quero saber do fruto. Então tá dando fruto, tá rendendo, tá dando certo, tá fazendo bem. Então eu não devo vir julgar alguém pela religião, pela sua religião. Não, eu tenho que olhar a pessoa e ver ela pelos frutos que ela faz, independente. Porque tem muitas pessoas que se dizem que é de Deus, mas no fundo não faz nada de Deus, né? Assim como Judas, que andava com Jesus, era um dos 12 discípulos. Aí vem para mostrar que nem todos aqueles que diz. Então nós não devemos olhar para a marca da árvore, mas sim para o fruto que ela está dando. Então você tem que ver o fruto. Se é uma pessoa bondosa, se é uma pessoa que ajuda, se é uma pessoa que faz o bem, se é uma pessoa que aconselha bem as pessoas. Então isso você tem que ver, você é de qual religião, você é de qual igreja, você é de qual... Não tem nada a ver isso não, rapaz. Você tem que ver se a pessoa é uma pessoa honesta, se é uma pessoa que tem caráter, se é uma pessoa que ajuda, se é uma pessoa que está ali pronta para dar mão. É isso que a gente tem que olhar. Então, independente de religião, porque religião não salva ninguém, religião não abençoa ninguém, religião não muda a história de ninguém, religião não cura depressão, religião não prospera ninguém, de jeito algum. Religião prospera a liderança. Quem está liderando que fica próspero na religião, fica. Por quê? Porque ali ela convence milhares de pessoas a se idolatrar, a idolatrar aquela liderança, e com aquela idolatração daquela liderança, a pessoa começa a ficar cego, a pessoa esquece de Deus. Então o que aquela liderança falar, está falado. Não é assim que acontece. Nós temos que ver o que a liderança fala. Se uma liderança fala que eu tenho que seguir Jesus, que eu tenho que fazer como Jesus fez, que eu tenho que amar o meu próximo independente se ele é bonito, se ele é feio, se ele é bonzinho, se ele é ruim, se ele é crente, se ele é do centro espírita, se ele é da Umbanda. Então eu tenho que amar o meu semelhante da forma que ele é. Se ele é drogado, se ele é cachaceiro, se é prostituta, o que for, se ele é ladrão, se ele é bandido, se ele é estuprador, eu tenho que amar ele assim como Jesus nos ama, né?
Então, agora a consequência do erro da pessoa que a pessoa comete, aí é ela que vai pagar, assim como Judas, que teve a consequência dele, não ficou impune, mas ele mesmo que foi pagar. Então, Jesus, terceiro dia, ressuscitou. Judas não. Judas se enforcou. Pra você ver. Então, a consequência vem. Mas nós não precisamos condenar. Jesus não foi lá e condenou ele. Se ele tivesse se arrependido, nesta hora que Jesus falou o quê? E quanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós trairá. Então Jesus sabia que ele estava ali sentado na mesa com 12 discípulos. Ele sabia que um daqueles ia trair. E para acabar de completar, Judas, né? No versículo 25 fala ainda assim: então Judas, que o traiu, perguntou: acaso sou eu, mestre? E Jesus respondeu: tu disseste. Então Judas sabia que Jesus sabia. E Jesus queria o quê? Que ele se arrependesse naquele momento e pedisse perdão e voltasse atrás. Jesus deu aquela oportunidade, mas ele não quis. Ele preferiu seguir em frente. Fez de bobo. Você entendeu? Então oportunidade nós temos todos os dias de nos arrepender e começar de novo, porque ninguém é o dono da verdade, ninguém é 100% perfeito. Isso é besteira, é mentira. A maior bobagem da gente, ser humano, é acreditar que as pessoas são perfeitas, é acreditar que nós somos perfeitos. Então, tem muita gente que se torna evangélico, se torna crente, aí fala: pô, eu bebia, eu usava droga, eu fazia isso, eu era igual fulano, tal. Como se ele fosse maior, fosse melhor do que o outro. Não, nunca. É a mesma coisa. A única coisa é porque você veio para a luz, você conheceu a verdade. Mas a pessoa é a mesma coisa. A pessoa não é menor ou maior pelos erros que ele faz. Não. Para Deus nós somos tratados todos iguais, tudo a mesma coisa. Tanto que serve, tanto que não serve. Porque Deus, ele manda a chuva para todos, para os bons, para os maus. Deus manda o sol para os bons, para os maus, manda para todo mundo. Então nós não temos que ter uma classe. Ah não, nós temos uma classe. Nós vamos para o céu e fulano não vai, né, e tal. Mas se ele se arrepender, cara. Se Judas aqui, na hora que Jesus falou que um deles ia trair ele, se Judas se arrepende, ele tinha sido salvo. Tá vendo? Então é isso que eu falo. Então o que vale é a pessoa se arrepender. Porque não adianta eu me achar que eu sou perfeito e nunca me arrepender de nada. E não voltar atrás de nada. Ah não, agora eu sou de Jesus, agora acabou. Agora eu sou tal. O que tem acontecido é isso. Porque as pessoas, depois que se acha, se converteu, pronto, já estou salvo. O reino do céu é tomado pelo esforço. Então a porta é estreita e são poucos que acertam com ela. Negócio, eu rangei a porta, agora acabou. Agora eu vou. Se ranjou, mas ela agora é estreita, cara. Você é um dos poucos que acertou com ela. Agora para entrar nela, ela é estreita. Agora você vai ter que batalhar. Batalhar como? Se arrependendo, reconhecendo, olhando as pessoas como a si mesmo. E pronto, Deus vai te abençoar. E você vai arrebentar, você vai viver uma vida boa. Você entendeu? Então Deus, ele quer isso. Deus não quer que nós julgue ninguém, que nós condene ninguém, que nós não faz exceção de ninguém. Quem quer que nós faz isso é Satanás, é o demônio. O diabo é que faz isso. Você entendeu? Quer que a pessoa se qualifica maior. O diabo fez isso. Por que o diabo foi expulso do reino do céu? Porque ele queria ser mais do que Deus, ele queria roubar o lugar de Deus. Então por isso que ele foi expulso. Então, aí o diabo quer colocar isso na sua cabeça. Não, você se converteu, você agora é crente, você agora é santo. Agora sim. Olha lá, fulano, ó, tá vendo o jeito que ele vive e tal. Então, você tá no mesmo papel. Então, eu tenho que guardar minha salvação. Tenho que fazer, eu tenho que praticar. Eu tenho que me esforçar, porque o reino do céu é tomado por esforço. A porta é estreita. Mas eu tenho que viver
sem condenar, sem comprimir ninguém, viver uma vida tranquila, uma vida correta, uma vida ter convivência com a sociedade, independente da religião, independente da classe, independente da opinião, eu tenho que ter uma comunicação com as pessoas, eu tenho que viver em paz. Foi o apóstolo Paulo pediu: Senhor, não peço que me tire do mundo, me peço que me livre do mal. Então tem gente que fala, fulano é do mundo e tal, e você vai para onde? Você vai no mundo a mesma coisa. Você entendeu? Apenas você criou uma obsessão na sua cabeça que você está em outro lugar, que você não vive no mundo. Mas você participa de tudo, você recebe dinheiro, você compra, você paga, você casa, você separa, você trabalha, você abre empresa, você fecha empresa. Então você faz tudo que os outros fazem, tudo a mesma coisa. Você entendeu? Então, como que você não vive no mundo mais? Não vive mais no mundo não, tal. Porque tem muita gente que acha que o pecado, e muitos são pegados pelo diabo por isso. Porque acha que o pecado é só beber, prostituir, fumar, usar droga, ir para festa, ouvir uma música. Isso é pecado. É o pecado que a pessoa põe. Mas o maior pecado, o pecado que não é perdoado, é a blasfema contra o Espírito Santo. Isso não é perdoado. Então quando eu me acho melhor do que o meu semelhante, porque quando o mandamento fala, amar o teu próximo como a ti mesmo, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se Deus mandou eu amar o meu próximo como a mim mesmo, e eu não faço isso, é sinal que eu não estou com Deus. Acabou. Não estou, Deus não está fazendo parte da minha vida, coisa nenhuma. Então eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo, independente do que ele faz, do jeito que ele vive. Eu tenho que amar ele como a mim mesmo. Pronto. É isso que Deus mandou fazer. Então, se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não amo a Deus sobre todas as coisas, de maneira alguma. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, obedece a palavra dele. E aquele que não obedece, não ama a Deus sobre todas as coisas. Ele ama a si mesmo sobre tudo. Então, tem gente que é assim, aquele que vai trazer produção, aquele que vai trazer benefício, eu amo ele. Aquele que não traz nada, eu não amo. Então não é assim, pessoal. Então devemos, sim, fazer parte do reino de Deus é o quê? Praticar. Não adianta você procurar a marca da árvore, ficar procurando a marca, porque marca não vai resolver o seu problema. O que vai resolver é os frutos. Ver o fruto da pessoa. Muita gente é enganada, muita gente se perde pelo meio do caminho. Por quê? Porque quer a marca. Ah, mas a árvore de fulano é uma árvore famosa, é uma árvore bonita, tal. Mas e o fruto? Cadê o fruto? Ah, não, fruto depois não é isso. Fruto dá no tempo certo. Calma, o seu fruto, ele dá o tempo todo. O tempo todo é o fruto, ele dá o tempo todo. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Fique todos na santa e gloriosa paz de Deus, né? Que Deus te abençoe, que Deus te capacita, que Deus te ensina, que Deus te liberte dessa religião, desse negócio de ser religioso e querer condenar os outros. Para com isso. Não seja religioso, seja um ser humano. Aprenda a respeitar a opinião, independente de religião. Você pode ter sua religião, a religião que você quiser, tem nada a ver. O problema é da pessoa, é o que ele crê, é o que ele acredita, né? Eu acredito em Deus, em primeiro lugar eu acredito em Deus, né? E o único caminho que tem para nós chegar no céu é Jesus Cristo. Pronto, acabou. Não tem, mas eu vou seguir o pastor fulano que eu vou chegar no céu. Vai. Se ele ficar reto até no dia que ele chegar no céu, você vai chegar. Mas se ele se desviar e você continuar seguindo ele, você vai para o mesmo lugar que ele vai. Porque nós temos que seguir Jesus, cara. Jesus, independente da pessoa, independente do jeito que ela vive. Porque você tem que amar a pessoa independente. Ama o seu próximo a ti mesmo. Aprenda isso. Jesus amou Judas ali, o tempo todo. Ainda foi oportunidade para Judas, para ele poder se confessar, poder se arrepender ali no momento. Ainda naquele último,
antes da ceia, antes de tomar a Santa Ceia, ele fez isso. Mas aí Judas já estava tomado pelo aquele espírito, né, da cegueira, da falta de entendimento, e se condenou, né? Aí teve a ceia, mas mesmo assim ele tomou a ceia, né? Aí fala assim, examine a si mesmo. Ele não se examinou, né? Então tomou a Santa Ceia e deixou rolar. Então, Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te instrua, Deus te capacite, né? Não, se você, meu irmão, está na presença de Deus, está fazendo a vontade de Deus, está injustiçado, não é injustiçado que eu falo assim, alguém está te perseguindo, alguém está querendo fazer o mal a você, te difamando, não se preocupe, isso é plano de Deus. Então o plano de Deus não pode ser frustrado. Então aqueles que me apredejam hoje, amanhã irá me aplaudir, cara. Então é assim. Então, porque muitas vezes a pessoa ela não descobriu o seu talento ainda, não descobriu o talento dela mesmo. Aí quando você alavanca, então elas ficam assustadas, porque nunca viram. Falou, pô, nunca vi e tal. E dá aquela coisa. Sim. Então, Deus, Ele te levantou, meu irmão, Ele te levantou, minha irmã, para ser vencedor, para viver bem. Então não olhe para as críticas, não ligue para as pedradas que estão te dando. Não ligue, mas siga em frente. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Até o próximo programa Além de Deus, estaremos aqui novamente, né, fazendo esse trabalho maravilhoso que é anunciar o Evangelho, levar a palavra de Deus, né, aconselhar vocês, né, ensinar o caminho para que nós podemos chegar no céu. O caminho é Jesus, não tem outro caminho. Então não adianta, né, nós querer a glória de Deus para nós, porque não tem como, não funciona. Então nós somos seres humanos, nós somos falhos, somos cheios de defeitos, dependemos todo dia de nos arrepender, de pedir perdão a Deus. Eu sou um pecador, sou falho, sou cheio de defeito, mas Deus, Ele é correto. Deus, ele não erra, hora nenhuma. Eu erro sim, eu erro muito, cara. Por isso que eu dependo muito de Deus. E enquanto eu tiver isso na minha consciência, enquanto você tiver isso na sua consciência que você erra, você vai estar próximo de Deus, porque Ele não erra. Então nós estamos lá perto porque queremos aprender de Deus. Então que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Até o próximo programa Além de Deus. Que Deus ilumine seus caminhos. Amém.